para cada canto que você olha o tamanho daquele cacto ali. Ah, ele tem uns 18 anos, mais ou Mas você menos. plantou ela de pequeno? Plantei pequeno, uns galinhos assim. Essa integração que você faz de tijolo, madeira, esse telhado de vidro aqui maravilhoso. Ó, Mais ó lindinho. que coisa criativa. Quebrou o vaso, o que você faz? Você joga eu fora? eu fico com dó de jogar. Não joga fora nada aí, ó. Foi tão simpático ele e a mulher dele, e que começou a conversar, e eu falei, não, é que eu não entendo nada, é só porque eu tenho espaço e pá, eu quero cultivar. Tá, você vai passar batido aqui por essa área, por quê? Aqui é um espaço de lazer, assim, a gente faz churrasco, no verão a gente usa esse espaço. Então, até já pensei de pôr orquídea aqui. E aí, ó, vocês estão vendo aí, os vasos aqui, combinando com a terracota cor da casa, com os vasos lá em cima. É realmente tudo muito bem pensado, muito lindo. Olá pessoal, tudo bem? Com esta tomada de Paulo Vasconcelos nas câmeras, vocês já devem estar com o gostinho que eu tô e eu não vi nada ainda. Eu vi um trecho. Um jardim onírico que eu já vi que é onírico e super referenciado pelo Marcelo, que agora virou figurinha carimbada neste canal, meu querido. Então, ó, uma coisa boa, Maria, que é assim, este canal, as pessoas boas trazem pessoas boas. Sim. E então, eu já estou lisonjeado de estar aqui, de você abrir as suas portas. Lisonjeada estou eu, imagine. Eu vi que tem bom gosto em cada canto. Então, você fica bem esperto neste episódio, porque tem aula só de olhar. Eu podia fazer só um episódio sem eu tagarelar, e deixar você falando sozinha, ou uma música mostrando tudo, que todo mundo ia aprender horrores. Que eu já estou aprendendo aqui visualmente. Então, Marcelo, obrigado mais uma vez. Mari, obrigado por abrir sua casa e seus doguinhos lindos e maravilhosos. Vem com a gente, porque esse episódio promete e eu não vi nada dessa casa. Bom, de verdade, obrigado por abrir a porta de sua casa. Aliás, que espaço! E não começou ontem, né? Conta um pouco da história. Então, sempre foi um sonho meu de ter, veio de encontro onírico, acho que é o sonho sempre que eu tive de ter bastante planta, jardim. Eu acho que minha mãe enterrou meu umbigo na horta ou num bosque, porque eu tenho essa coisa. E quando surgiu esse terreno, o meu marido falou assim, Mário, se você visse o terreno lá que eu vi e tal, que tem umas árvores e tal, eu vim aqui e enlouqueci. Tínhamos acabado de construir uma casa num bairro bacana e a gente pôs a casa à venda, demorou um certo tempo e a gente foi sonhando cada vez mais com esse lugar. Era um lugar praticamente selvagem, com essas árvores nativas, mas não tinha nenhuma estrutura. E aí a gente foi fazendo desde o começo, eu e meu marido, fazendo tudo o que precisava, desde calçamento. Então, tudo que tem aqui, a gente foi fazendo com maior carinho e sonhando sempre com o espaço que fosse ficando cada vez mais bonito, embora, assim, dentro de uma simplicidade, coisas que é uma coisa nossa, assim, a gente vai fazendo conforme vai podendo, dentro daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente acredita, que é o verdadeiro viver, né? Que dá para sentir que tem a mão na massa de vocês. Isso sim, bastante. Você gosta, assim? Eu gosto de ver, de pôr a mão na terra, de plantar, é a minha terapia. Sua terapia. Amo. É a nossa terapia. Amamos, queria não é? que tivesse mais tempo. Então, mas falta, né? Eu até falo pro Paulo direto, falei, putz, eu precisava ser vampiro, eu queria viver uns 1000 anos.
muito pouco, puta, né? 100 anos acho pouco. E a gente aprecia tanto essas eu coisas, acho, então, né? E aqui, né, eu vejo um contraste de cores, folhagens, papiros ali, enfim. Tem como que é a tua conceituação paisagística, assim? Eu nunca chamei paisagista, né? Nunca. Eu vou, Tudo assim, da sua cabeça? Da minha cabeça. Eu pintava tela há um tempo atrás, gostava muito, então para mim isso daqui é uma tela gigante, então eu vou pontuando e vai acontecendo tranquilamente, sem muita preocupação. Procuro pensar na harmonia das formas, né? Uma folha mais estreita com uma mais para dar movimento. Isso. Né? Então é mais ou menos isso. Mas vou fazer. Paisagista faz isso, filha. Tá? Você está pronta. Quem quiser contratar o seu serviço de paisagismo faz como, hein? O serviço de paisagismo não tem, mas tem uma loja maravilhosa que a gente vai falar dela já já. E aí quem estiver em Chapecó pode vir visitar. Tá né? bom. Tá bom. Vamos dar uma volta nesse jardim, porque aqui é só uma parte dele. Já está maravilhoso. E eu quero ir para o teu espaço predileto, que é o bosque, certo? O bosque. Então a gente vai indo e vai batendo papo. Então me conta uma coisa aqui, Mari. Você falou de forma, você falou para dar ritmo, para dar volume. Aqui é um jardim que tá sempre desse jeito, ou você vai lá, não gostei, quero trocar aqui? Já troquei algumas vezes. E também, Alan, eu quero transformar isso aqui num jardim, um jardim de plantas de sol, de sementes, que ele seja sustentável, porque é o único lugar ensolarado que eu tenho. Então, a princípio, a gente plantou a grama, hoje já não é uma coisa que me agrada muito, então eu quero fazer umas formas orgânicas, usando esse espaço, para flores com semente, cosmos, zinnia, que eu amo, que né, tem uma história... Desculpa te interromper, mas é que você falou uma coisa agora há pouco, que conversa muito com uma coisa que o Abud já falou no canal, né, o Brilhante Abud, que é um grande paisagista, e tem um paisagista holandês que eu adoro, Piet Oudolf. Amo. Você tem aquele livro dele? Não tenho. At Work? Não. Tá, eu vou te mandar um link para você dar uma olhada, porque vale a pena. E tem um documentário dele agora, vou te deixar o link para todo mundo aqui embaixo. É um paisagista... Aquele jardim com capins. Que a gente conheceu uma versão dele brasileira lá no Inhotim, que é o Jardim de Sequeiro. Lá né? para cima, no Exato. alto. E o Peter ele faz esses jardins, né, lá no Highline e tantos outros lugares que se chama de self-seeding, né? A semente sai, rebrota todo ano e vai indo. Aqui ficaria maravilhoso isso. E atrai borboleta e polinizadores, as abelhas nativas. Exatamente. Não, imagina a gente sentado aqui olhando para uma fileira de cosmos. Isso, né? Nossa, isso aqui seria maravilhoso. As zinhas, né? O cosmo e todas aquelas plantas que florescem, né? Nossa, então é um espaço que eu quero ainda explorar, né? Então quero começar agora no inverno. Então já estou me convidando para quando isso aqui estiver pronto, tá? Convidadíssimo. E aqui você tem o que é? Tem uma agroflorestinha aqui? Qual que é o pensamento aqui? Isso mesmo, é uma mistura de tudo, porque eu tenho assim algumas coisas de frutas, daí tenho a pimenta, sálvia, alecrim, e vai indo com mas ainda não está pronto, nada está assim, definitivo. É só um começo ainda, né? Ele não está tão bem cuidado, ele está bem ainda, né? Eu queria esse mau cuidado para mim, hein? E aqui você tem um poço. Tem um poço, porque a gente tem um poço artesiano que abastece o resto da casa, e aqui tinha uma nascente. E eu pensei, vou captar essa água, deixar assim bem natural, e daí coloquei uma bombinha para que eu possa irrigar essa parte do jardim aqui usando essa água. Nossa, agora, para cada canto que você olha o tamanho daquele cacto ali. Ele tem uns 18 anos, mais ou menos. Mas você plantou ela de pequeno? Plantei pequeno, uns galinhos assim. Então, ele cresceu bem aí. Em 18 anos, porque 18 anos você vai pensar, passou 18 anos, né? Então, mas quando a gente vê, nem deu conta que passou. Conta, exatamente. Acho que assim, que a gente fala, qual que é o dia de começar? Geralmente foi ontem.
Ontem. Não é, porque a gente fica esperando, uma árvore, e quando que vai dar uma copa bonita? Não vai dar nunca se você não plantar. Não, e aquilo que você falou, que bom se a gente pudesse viver mais, porque às vezes a gente quer plantar uma árvore que vai demorar não sei quantos anos, mas aí, pode que não vamos ver, né, mas alguém vai ver. O Buller Marx não ensinou a gente lá com a Corypha umbraculífera lá na orla do Flamengo? Isso. Ele plantou, ele falou, não vou ver essa floração, mas alguém vai, a gente viu agora, tá vendo, né? Tá vendo, alguém vai ver, é uma floração de 2 anos, né? Eu consegui uma muda do eucalipto... Deglupta. Aqui, eu não sei, é o arco-íris. Arco-íris. Plantei ele bem pequenininho, ele está indo bem. Então esse é um que eu não sei se eu vou ver mas eu acredito que sim. Não, vai, acredito vai. Que sim, né? Vai sim. O colorido dele, né? E me fala uma coisa, Mari, da onde vem todo... Porque, vem cá, Paulo, olha para lá. Olha este quadro. Da onde vem tanto bom gosto? Não sei, acho que eu sou libriana e eu acho que vai acontecendo sem me preocupar muito com isso. Vou fazendo. Pô, meu ascendente em Libra não está me ajudando tanto a ter esse bom gosto. Eu precisava ser libriano mesmo, né? Mas você também é libriano? Ascendente. Ascendente, mas deu funciona. Bom. Pois, aqui tudo era um lago. Uhum. E aí tudo aqui era um lago? Tudo, a gente fez, porque fizemos com licença, tudo. Mas aí acabou que ali teve essa obra e eu acho que prejudicou a nascente. Então virou um veiozinho, um córregozinho que a gente canalizou e deixei aberto em alguns lugares. Tá. Então só para manter então mesmo. faltou fluxo de água. Faltou fluxo de água para manter ele cheio, né? Como um então lagão. ficava uma poça d'água lá, uma poça. Então não estava. Porque tive uma presença de paludículas aqui, né? Então é uma parte mais encharcada aqui? É mais um charco ali. Uhum. Que legal. Eu quero te mostrar um lugar bem interessante que é o córregozinho. O córregozinho, tá. Aqui tenho também a palmeira rabo de peixe. Aham. Né? É rabo de peixe, né? Aquela aqui. Cadê? Não tô vendo. Aqui, ó. Sim. Aqui. Que tem em casa. É. Ela já deu a frutinha aqui, ó. Mas, olha lá como tá carregadinha sim, já. Uhum. Mas você sabe eu acho que eu tenho que tirar algumas árvores aqui. E aqui tem um genipapo, esse aqui. Meu sim. marido que trouxe de São Paulo, plantou. Ele tem um crescimento bem lento, porque faz muito tempo que ele está aí, não está... e é o córregozinho bonitinho aqui, né? Aqui a gente tem um lugar que a gente escuta o barulho da água ali. Eu gostaria que esse córrego passasse, atravessasse e fosse lá para o mato, que seria... seria ideal, né? Ideal. Esse barulhinho aqui que eu acho uma delícia. Olha o frescor. É um aqui, frescor mesmo. Né? É. Então, aqui, essa daqui se conhece, essa árvore? Não estou reconhecendo assim. Uma embuia. A embuia, tá? Que ela dá muito aqui no sul do Brasil, né? Uma madeira lindíssima. Sim. Inclusive a gente tem algumas, já trabalhou com a demolição dela. Tá. Da região aqui, de uma cidade que chama Santa Cecília. Explica para o pessoal, porque o seu trabalho, né? Você tem um trabalho de garimpagem, de curadoria. São mais de 20 anos. Mais de 20 anos que vocês não pegam árvores novas, não, você pega material de demolição. A gente até trabalha com alguma coisa nova, mas que de sustentável, né? Que claro. tenha licença, tudo. Mas aqui na nossa região tem muita... no Paraná, que a gente garimpa, é a peroba, né? Peroba rosa. Que ela é a estrela do nosso negócio. Mas aqui em Santa Catarina, na região de Santa Cecília, Caçadora, a gente conseguiu, de uma madeireira desativada há muitos anos, embuia, uma grande quantidade de embuia. Tá. E tábuas maravilhosas, e troncos e tal. Então, de vez em quando ainda aparece alguma coisa assim. E é uma madeira linda, ela é oleosa, densa, sabe? E o privilégio de ter, a gente tem acho que umas 5, 6 aqui no bosque tem. Então, e ela dá uns nós assim. E essa plantinha aí, que depois se vocês não tiverem, eu vou dar uma para vocês. Obrigado. Que é uma geiseriácea que dá uma batata, né? Você tem essa? Eu tenho uma, mas tem vários tipos, né? Tá. Eu aceito. Então tá. Eu aceito. Mas Marcelo pediu para ver para mostrar o banheiro. Adoro ver banheiro. A minha tia Mariana, um beijo para ela,
É uma grande banheiróloga. É mesmo? Ela fez projetos de banheiro, Olha, que ganhou legal. da DECA e não sei o quê. Nossa, que legal. E ela é psicóloga. Ela E não tem faz- algum... nossa, tem banheiros lindos pelo Brasil É. todo, na Bahia. É, eu adoro banheiro. Uns banheiros lindíssimos. Só uma coisa aqui, meu amor, vem cá. Você não tá com medo dessa ficus Tô. aqui? Tá essa figueira, né? É, tá abraçando ela Meu aqui, ó. marido já falou, vamos tirar, vamos tirar. Vamos tirar. E eu fico... É bom tirar? Vamos. É, Vamos tirar, porque ela vai Ela dar, vai estrangular, ela vai dar né? um abraço da morte na embuia. vai. Né? Eu não sei se a embuia tem o tempo dela e que ela já está num tempo adiantado, mas a gente pensa em tirar, Mas, sim. de repente chama um biólogo para fazer uma avaliação. Eu acho que sim, né? Porque olha essa embuia. Já nos preocupou isso aí. Continue preocupada. Aqui, ó. Essa Stamatophyllum bipinnatifida do Guaimbé. Ali, bromélia. Um monte de micrograma aqui, que tem essa aparência de samambaia. Tá cheio de bromélia. É orquídea. E a Tá frutinha, maravilhosa. ela Essa, é essa linda. ficus não é bem-vinda aqui. Pois é. Né? não Ela tá é? meio intrusa, É né? intrusa, é. Oi, meu amor, você tá aqui no meio do mato? Ela não dá. Não Oi, meu fica amor. longe. Ai, olha Então, isso. É uma árvore linda, né? Não, e a árvore com essa integração que você faz de tijolo, madeira, esse telhado de vidro aqui maravilhoso. E eu acho legal porque no começo eu lavava isso aqui para Não. não escorregar. Menina, porque não. era escorregadio. Depois eu fui deixando e olha só, ficou um tapete. Ficou um de tapete musgo. e não escorrega. E não escorrega Eu mais. sou pró-musgo. Exatamente. Sou pró-musgo. Olha as borboletas aqui. Os filhotinhos. Aparece as azuis também. Tem azuis aqui também, as tem, azuis? aham. Essas cruzetas, olha. Isso tudo a gente trabalha com elas também. Você está preparada para ter uns 15 episódios? A gente não saiu aqui de 10 metros. Tomar uma água, depois não, continua. a gente vai pegar lanterna, vai noite adentro À aqui. noite. Então Nossa. tá bom. Aqui, ó, um banheiro, deixa eu ver. Esse banheiro eu Ah, fechei tá. porque o jacu... Deixa eu ver aqui, tem um você jacu? consegue. O jacu gosta de dormir aqui dentro, Marcelo. Ah, foi. É. Acende aí. Ah, que graça. É que eu coleciono macacos, né? Então aqui também tem um painelzinho de macaco. Ah, que barato. Que banheiro bonito. Ó, aqui. Vou colocar umas begônias ali, colocar os anthurium. Muito legal. Criativíssimo. O jacu dorme aqui. E o jacu quer insistir de dormir aí. Esses dias lá no bosque, coloquei casinhas de passarinho e os saruel, os gambazinhos, se protegiam lá, dois na sequência, assim, dormiam lá. De dia passava o dia dormindo, assim. De noite, no escurecer, ele já estava pronto para sair. Ó, Coisa mais ó que lindinha. coisa criativa. Quebrou o vaso, o que você faz? Você joga fora? Eu fico com dó de jogar. Não joga fora nada aí, ó. Que ideia. Foi tão simpático ele e a mulher dele, e que começou a conversar, e eu falei, não, é que eu não entendo nada, é só porque eu tenho espaço e pá, eu quero cultivar. E ele, nossa, me deu várias dicas, que pessoa incrível. É ótimo, de fato. Aqui um abraço a Harry Lorenzi, que recebeu tão bem a Mari lá no Plantaro. O Lorenzi ele também é outro incrível. campeão de audiência nesse canal. Eu acho ele, assim, uma pessoa que tem todo o mérito, né? Todo estudioso. Estudioso. E generoso, né? Generoso. Porque ele passa para frente a informação. Tá, você vai passar batido aqui por essa área, por quê? Aqui é um espaço de lazer, assim, a gente faz churrasco, no verão a gente usa esse espaço. Então, até já pensei de pôr orquídea aqui, mas aí a gente molha, acaba estragando os móveis e não dá certo. Isso, Olha, aqui é essa é uma canafístula. Tá. É uma outra árvore nativa.
E eu vejo que você usa muito vaso, né? Você tem espaço para ter planta no chão, mas você usa muito vaso esses de cerâmica, né? Do norte da Bahia, essas cerâmicas aqui, tem lá em cima. É uma predileção? Eles decoram, né? E eu gosto, acho que dessa coisa meio que lembra um pouco essa coisa indígena, né? Essa coisa meio, essa rusticidade que passa, né? E traz um calor, né? Eu gosto muito também. Porque aqui poderia ter qualquer coisa também, né? Poderia ter um arbusto, uma planta qualquer, mas tem os vasos, então... eu adoro eles. E aí, ó, vocês estão vendo aí, os vasos aqui, combinando com a terracota cor da casa, com os vasos lá em cima. É realmente tudo muito bem pensado, muito lindo. Aqui, essa Paulo. também é uma... Qual? Essa é uma invasora também, né? A Era. A Era é. Mas eu controlo, sabe? Eu procuro não deixar ela dominar, se alastrar demais. Sim. Essa aqui que eu falei, ó, Alan. Ó, Paula, essa aqui, ó. Agora eu não lembro quem que falou, que vai ser cultivada para venda. É bem ornamental mesmo. E você vê, ela vai... Não sei... Eu fui na casa do Marcel recentemente, a gente não gravou o episódio, só fui lá que o Marcel da Lamanda, ele me usa como... Maravilhoso também. Maravilhoso, mas ele me usa como courrier, né? Ele vai lá no Olambra, me traz um negócio, tô brincando. Eu fui lá em Olambra na Natoflora e aí a Natoflora mandou um presente para ele. E aí eu entreguei pro Marcel, só almocei com ele e fui embora. E ele me mostrou no jardim dele, não era essa aqui, mas eu não lembro. Eu até peguei uma muda, eu fiz um cortezinho, levei para casa, já tá pegando. Porque é muita característica de uma planta que pega bem, né? Você vê que ela encosta, enraiza. Eu não estou lembrada aqui aonde, qual o canal, onde que eu vi que vai ser explorada no paisagismo. Ela dá uma florzinha ou não? Dá uma florzinha bem pequenininha, se não me engano é branquinha. Branquinha. Bem... Ó, aqui, ó, outra Rhipsalis. Essa Rhipsalis, ela comestível. É comestível, porque ela é parente da pitaia. Da pitaia. Mais gostosa que a pitaia. Porque a pitaia não tem gosto nenhum, né, filha? A rosa ainda bonita, tem. É mais bonita, ordinária. Caso a gente tenha rosa, não tem gosto de nada. Aqui eu acho ela saborosa. Mas tem tanta fruta melhor que ela, né? Sabe que tem uma coleção fantástica de Rhipsalis? Talvez a maior do Brasil? Harry Lorenzi. Ele mesmo, na estufa, né? Eu vi. Vi acho que foi você que mostrou também. Ela é maravilhoso. Para onde vai levar a gente? E o que ele não tem, né? O que ele não tem? Pois é. Então, tanto é que o plantaram adorei a bruxinha ali. O plantaram o maior jardim botânico em diversidade do Brasil. Palmeiras, né, também. Muito diverso lá, né? É muito diverso. Aqui, outra foto linda aqui, ó. Aí fiquei sabendo que você fez a capelinha para o batizado da minha neta, da sua que neta. Foi muito esperada. Que legal. E aí você fez vou dar uma capelinha aqui, aí fica uma capelinha de revista. O bom gosto aqui. Tem várias alocásias aqui, né? Então, aqui com o apoio da marcenaria, a gente tem mais facilidade para fazer as coisas, né? Claro. Então, tipo, o altarzinho, assim, né? O nosso funcionário que fez, nosso marceneiro. Esse teto eu pedi para uma pessoa que faça as pinturas barrocas para mim em Minas, lá em Tiradentes. Tá. E aí ele fez numa chapa naval, eu trouxe. Com esses dias de muita chuva, deu um pouquinho, mofou um pouco em cima, mas também... Nossa, mas que bênção, né? Poder ter acesso a esses artistas também, enfim, as ideias sendo concretizadas. É isso também um pouco, que dá um pouco de facilidade também, nessa oportuniza, né, para que a gente tenha, por causa desse vínculo, né, com essas pessoas, né? Sim. Né? E ó, esse arco aqui de tijolos também é uma ideia linda. Tijolos no chão, a gente acabou de mudar no Jardim Onírico. A gente mudou uma boa parte do nosso... Onde tinha uma grama que não pegava mais para a sombra, coloquei tudo tijolo. Como é legal o tijolo, muito legal, né? Eu tenho no piso da minha cozinha, eu acho ótimo, porque tá sempre, porque acho que tem um inverno muito rigoroso, quentinho no inverno, fresco no verão. Maravilhoso. Aqui também é outra embuia, ó. Então pode ver rodeada de embuias. Pode ver que ela não dá um tronco
muito alto, né? É. Ela deve ter o quê? Uns 60 anos. Acredito. Tá. Olha a Ripsalis, a quantia. Olha a Ripsalis, a quantidade de Ripsalis aqui. aham, É. aham. É. É isso que eu digo assim, as pessoas, que lugar lindo, mas eu acho assim, sou grata, né, o privilégio de ter essas árvores nativas no terreno, né, foi um achado isso, né. E esses palmitos jussaras aqui? Plantamos, eu e meu marido. Aqui, ó, coisa linda. Então, Marcelo tá ali, ó, batendo palma. Esse bairro chama bairro Palmital. Nunca vi um palmito aqui. Falei, não, mas então vai ter. Já teve. E esse aqui, eles têm, em média, uns 20 anos. Tá. Então, já produziram fruto e se espalhou, até eu comentei com o Marcelo já, né? Tem muita mudinha de palmito jussara no bosque. Que legal. Porque as passarinho, gralha, Jacu, não, jacu adora. Então está se espalhando, vai ter muito palmito no futuro. Bom, agora então, bem-vindos ao meu... Aqui começa para você. Aqui começa para mim. Ali não foi nada. Marcelo? Aqui que começa. Ali não foi nada. Meu Deus. Ai, essa palmeira. E quando a arquiteta projetou a casa, ela deixou esse corte na varanda. E aqui tinha uma árvore antiga nessa moreia. E eu, analisando a planta, falei, Luzi, eu acho que na hora da locação foi errado onde foi deixada a árvore, porque a árvore está mais para lá. Eu achei que esse corte que ela deixou era para aquela árvore. Ela falou, não, Mari, ali nós vamos pôr uma palmeira. Eu falei, ai, ótimo. E a gente colocou ela bem pequenininha. E olha o tamanho que ela tá. Que graça. Olha o tanto de bromélia, né? O Paulo deve estar vibrando ali. E elas, todas nativas aqui do bosque, foi semente que foi. Então agora eu tô com dó de pintar a casa, porque tem muita tilândsia lá. Ah, é verdade. Que eu não queria tirar. Mas você pode fazer... Não sei se ficaria artístico, mas você pode pintar a casa, exatamente preservar. Mas pensei nisso, falei, se o pintor se recusar, eu subo ali e vou fazer o contorno. Né? Fica maravilhoso. E vou pintar na mesma cor para não... Porque sempre tem problema de infiltração, essas coisas, né? Depois, com o passar do tempo, né? E por que você escolheu essa cor para casa? Esse terracota para destacar no meio do mato. A princípio ela era branca. Tá. Mas a gente não gostou. Aí veio essa cor. Está super alinhada. Nossa casa a gente pintou de terracota para isso. Ficou lindo, né? Maravilhoso, é linda né? também, coincidência. Não só para destacar a casa, mas combina com verde. Com verde, ela destaca no meio do verde, né? Como pega ali, né? Olha que bela essa composição aqui. Do jardim de cactos. Aqui o seu rock garden. Mesmo essas plantas mais altas ali, a eufórbia, ela se destaca por conta do terracota. E em casa foi a mesma coisa, a gente tinha a ideia de virar um caixote verde, como agora está mais do que 2 anos atrás. Marcelo fala que é uma loucura aquela casa. A gente ama aquela casa. Nossa. E os amigos são sempre bem-vindos. Sim. E aí a gente conseguiu achar uma cor que fosse ornando com o verde, que pudesse, né? Sim. E era a casa que era pintada de verde antes, um verde mais clarinho. Putz, verde com verde, não, daí o terracota fez esse papel. Que lindo. E aí, como que é a sua luta aqui com a Thunbergia? Agora tá precisando de uma poda boa, né? Porque eu tenho que, ela me vence sempre, porque eu corto e ela vai. Então agora como teve esses dias de feriado aí, e na troca da pessoa que me ajuda, não consegui domar ela ali, tá precisando. Mas eu gosto, porque ela invadiu as varandas. E vai indo, Não, uma planta... Aí lá da escada em cima, quando a gente levanta, quando a gente acorda de manhã, a gente enxerga aquele verde ali, eu acho bem legal. A gente só tomou a decisão de tirar a Thunbergia porque ela estava em cima de um telhado que a gente vai converter em telhado verde, como a gente aprendeu com o Cristiano Medri da UEL. A gente fez um episódio lá em Londrina. E ele tem um telhado verde feito com meia tora de eucalipto, com gel membrana. Parece bem fácil. É fácil, é fácil.
e com, sei lá, 10, 15 centímetros de substrato. Não é grosso, né? Eu vi ele falando. Leve. Uhum. E que ele tem umas plantas, tem acmeia, tem umas lindo. bromélias lindas, tem orelha de onça, tem hipomeia. Maravilhoso, a diversidade que ele tem em cima de um telhado. Eu vi, ficou lindo. E fora que resfria, né? Ali também, os palmitos, esses também produzem bastante já. E a palmeira, olha que linda, essa né? Essas Xerivar, folhas. também eu plantei. Ela era bem pequenininha e ela, né, cresceu bastante. Aí atrás, não sei se dá para ver, Paulo, atrás lá tem um timbó na frente, essa árvore grande. Atrás, eu comprei com os meninos de agronomia lá na faculdade, achando que eu não olhei a etiqueta, eu achei que fosse uma paineira. Plantei, daí depois me disseram que é uma sumaúma. E quando a gente coloca Que problema, né? Que problema. Mas né? Eu acho que é, porque daí eu coloco aquele da internet, o aplicativo, ali, né? E dá como sumaúma. E ela tem 20 anos, e ela cresce acho que 1 metro por ano, né? Pelo que eu já andei lendo, não sei, o Lorenzi que nos corrige. Mas ela tá linda, olha o tamanho que ela ficou. E eu achei que ia dar uma paineira para dar flor na janela da cozinha, assim. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Me parece, pelo tronco ali aí parece atrás mesmo. lá tem aquela mulungu. Mulungu, sim. Que floresce e cai todas aquelas flor laranja, assim, que eu acho linda. Essa palmeirinha aqui é brasileira, né? Essa é nativa, né? Eu acho que é. Essa aqui, sim, pelo sim, que eu... sim. Bom, uma pausinha aqui sentada merecida pra gente, porque só anda aqui nessa casa. Ainda bem, que delícia. Mas Mari, se você fosse fazer tudo de novo, o que você faria de diferente? Você diz a questão aqui do jardim, Jardim, do espaço? paisagismo, plantas... Eu acho que assim, eu teria um pouco de cuidado na escolha de algumas plantas para não ter o trabalho com as invasoras, de agora eu ter que controlar o crescimento delas. Que também é uma noção que você teve mais recentemente, Mais né? recentemente, graças ao canal, né? Imagina, o Jardim muito Onírico. obrigado. Uma audiência qualificada, né, gente? Mas é verdade, né? E assim, a adubação eu sei que é uma coisa que eu tenho que me preocupar mais, né? Porque embora assim, o mato tem bastante substrato, porque tem muita folha, mas ele resseca muito, porque as árvores, acho no meu entendimento, se eu estiver errado, as árvores grandes, elas sugam bastante a umidade do solo, né? Então, eu acho que não é o suficiente, eu tenho que dar essa reposição. Acho que tem uma parte que é importante, que elas têm alguns livros que são legais de ler, que um é o Revolução das Plantas, do Mancuso. Depois vou anotar. E depois tem um que fala só sobre as árvores e como elas, na verdade, as grandes, com raízes profundas, elas ajudam o entorno. Porque ela busca água, muitas vezes, do lençol freático e distribui para as colegas em cima. Então não é o que eu penso, é o contrário. Tem algumas árvores, pinos, eucalipto, sim. Você tem razão, ele dá uma secada. Mas aí é uma característica daquela espécie e elas nem são nativas do Brasil, né? Então, isso é uma coisa. A outra coisa é, quando você tem um ecossistema, né, como você está criando aqui, você tem um ecossistema que está ficando super equilibrado. Né? Você tem as árvores, tem o subbosque, você tem as palmeiras ali, jussara, tudo isso vai se cooperando pro bioma e você pode começar a ter outras plantas rasteiras e tudo mais. Mas até lá, ia pegando esse gancho e parece que foi tudo muito combinado e não foi, não foi combinado. Este canal tem o privilégio de ter parceiros muito bons, como a Super Garden. E eles mandaram de presente para você, souberam que a gente ia fazer esse episódio, né? O Roque e o Beto. E a Super Garden é um parceiro, e enfim, eu só indico quem realmente eu confio, que eu uso, enfim.
E aqui é uma amostra, obviamente, para o seu jardim você precisaria de um outro tratamento, mas eu sugeriria você pegar um canto, sei lá, que você quer melhorar, até próprias bromélias ali, enfim. Não é tão lindas, estão todas floridas, não sei onde você quer melhorar aqui, mas tudo bem. Mas sempre tem o que melhorar, né? Porque aí entra o Super Garden na história. Tá, ótimo. Que é... Posso abrir? Pode, daí é só... Aqui. Então, só para você ver que eles são uns pelletzinhos, né? Que é esse negocinho que é simplesmente jogar. Você vai jogando na coroa da bromélia, você joga na coroa, você joga nas roseiras. E ele tem assim específico para determinada planta ou não? Ele é um... Assim, por exemplo, ele tem um lá que chama hortaliças, que eu sou fascinado com hortaliças, mas eu uso para tudo. Para tudo. E ele tem macro e micronutrientes, tá? Tem NPK, tem selênio, tem cálcio, tem zinco, enfim. Super equilibrado, então presente. Ai, muito obrigada. Experimente em algum canto, você vai ver o resultado. Vou experimentar com certeza. O Paulo está apaixonado porque a gente tem colocado isso nas vandas. Nossa, então veio a calhar no momento que eu estou precisando pensar nisso, na adubação. E bom, para quem segue o Jardim Onírico, QR Code na tela, compre, experimente, porque realmente vale a pena. Então, você obrigada. Imagina, é um prazer. Obrigado você pelo seu tempo. Obrigado, Roque. Obrigado, Beto. E para você, o que é um jardim onírico? O que é um jardim onírico? Eu acho assim, que ele tem que ser espontâneo, não forçado, sabe? Porque eu acho o gostoso de chegar num jardim é você apreciar e ter sempre as surpresas, né? De chegar e olhar, cada dia é o formato de uma folha diferente, sem muita aquela... previsibilidade. Eu acho que eu penso isso também na decoração, não sei. Acho que a decoração também, quando ela é toda programada, ela perde o encanto e a identidade, né? Então, eu acho que o jardim é mais ou menos isso. Eu acho que ele tem que ter surpresas. Eu acho que para ter o jardim dos sonhos, você tem que andar nele e tendo sempre essa... se deliciando com as coisas que acontecem e essas surpresas naturais que vão acontecendo. E é por isso que eu sou muito fã do jardinagem inglesa, paisagismo inglês, que eles escondem as coisas. Você precisa ir andando e descobrir. E aonde tinha uma floração, amanhã tem outra e depois tem outra. E a gente está aqui só numa parte, a gente nem chegou na sua parte predileta ali, né? Não, ainda não. Tomara que vocês gostem, né? A gente vai adorar e vocês também, mas só no próximo episódio. Parece enrolação, eu não estou enrolando ninguém. O Marcelo está fazendo a gente andar rápido aqui. Marcelo, vem cá falar tchau, pessoal. Vem cá, fofo. Marcelo, esse grande amigo. Grande amigo, grande querido. Pessoa. Grande médico. Profissional incrível. Fotógrafo. Artista, multifacetado. É muito talento para uma pessoa só. Muito. Agora ele é assistente do canal. Não, e produtor. O que ele arranjou de episódio maravilhoso pra gente. Nossa, Marcelo é uma pessoa incrível. Nossa, incrível. E nem deu de almoçar para ele. O dia que ele vem aqui, parece que fica uma energia gostosa. Mas é isso mesmo. Então, de novo, o Marcelo que trouxe a Mari pra gente, para este episódio maravilhoso que a gente não conseguiu andar na casa toda. Então vocês vão ficar com a, segundo ela, melhor parte depois. Para mim, a melhor parte é o todo, porque de fato é uma propriedade incrível, com um paisagismo naturalmente incrível e naturalista, como a gente gosta também. Cheio de segredinhos, também a gente gosta. Brigadíssimo mais uma vez. Obrigada eu, sempre fã do canal e não imagino, para mim era um sonho. Eu não imaginava que um dia vocês viriam aqui, Imagina, olha só, que mundo pequeno. Que mundo pequeno. Que bom. Então, inscreva-se, comente pela Mari, porque isso aqui, gente, é onírico, que vocês, em cada imagem, volta o episódio todo, vê de novo, porque cada canto aqui tem uma aula, tá? De decoração, de paisagismo, de bom gosto. Então, por ela, curtam, compartilhem, comentem. Até a próxima. Tchau! Tchau!